prazer poder compartilhar com todos a minha trajetória aqui em Sonora, né? Eu cheguei no município de Sonora dia 12 de junho de 1979. Não existia a cidade de Sonora, era um cerradinho bem ralo. Inclusive, eu vim para trabalhar na usina Sonora, né? E o veículo que foi disposto para mim trabalhar foi um Jeep, aquele Jeep antigo, né? E eu andava com esse Jeep por aí na lavoura, trabalhava com o Jeep e, como tinha uma necessidade muito grande de tocar o serviço da usina Sonora, e não tinha outro recurso, só tinha o Jeep, eu às vezes dormia dentro do Jeep, à noite. Como já disse, não existia cidade e existia os trabalhadores, não tinha residência para os trabalhadores mais braçais, né? Era uma vila que tinha ao lado daquele lago lá da usina, uma vila de lona, só tinha lona, não existia nenhuma casa, era só lona e palha de bacuri. Não tinha nenhuma casa, nenhuma construção. Tinha lá naquelas imediações também, tinha uma oficina grande, um prédio aberto, né? Tinha um almoxarifado muito pequeno e um escritório, de madeira, inclusive. Um pequeno escritório, né? Na beira lá da rodovia, próximo do lago, na beira da rodovia. Aí, quando eu cheguei, estava sendo construída uma vila, tinha o nome de Vila das Palmeiras, que era sentido Coxim, passando o lago do lado esquerdo. Tinha lá umas 30 casas e alguns funcionários moravam lá. Os funcionários um pouco mais qualificados, o pessoal de uma formação maior, pessoal de manutenção, de oficina e tal, funcionários mais capacitados, né? Alguns moravam lá, nessa Vila das Palmeiras. De lá para frente, depois de um ano que eu estava aqui em Sonora, é que começou a se pensar em desativar aquela Vila das Palmeiras e criar uma cidade, uma zona urbana, porque havia uma falta de funcionário muito grande. Não tinha mão de obra, não tinha, né? E não tinha infraestrutura nenhuma também, né? A não ser aquelas 30 e poucas casas da Vila das Palmeiras, que estava fora do local, achou que não era o local certo, e tinha a Vila de Lona, na beira do rio, que é onde ficava o pessoal mais de serviço braçal, né? Aí tomou-se a decisão, olha, temos que construir uma cidade para atrair mão de obra. Se não tiver uma cidade, se não tiver uma zona urbana aqui, não tem como atrair mão de obra. Nós não vamos conseguir absorver toda a mão de obra em instalação da empresa. É preciso que tenha uma cidade que cada um tenha a sua casa, na cidade, né? Foi assim que surgiu a ideia de começar esse projeto da construção dessa vila urbana, né? E que depois que começou, mas alguns anos depois se virou distrito de Pedro Gomes. E aí depois vem toda aquela história que resolvemos fazer a emancipação política, que foi uma trabalheira danada. Essa é uma história muito longa, né? E aí, bom, assim que aconteceu e que hoje está aqui a cidade de Sonora, que depois mais adiante virou comarca também, né? Então já se passaram vários prefeitos, que passou até a vida política normal, né? Mas a ideia lá para trás, isso em 80, mais ou menos em 80, que a ideia era realmente criar uma cidade para atrair mão de obra, para fixar mão de obra. Essa era a ideia, né? A usina, ela, num primeiro momento, ela facilitou muito para que acontecesse essa cidade sonora. Facilitou em todos os sentidos. A energia era dela, a água era dela, a escola, a maioria dos professores foi a empresa que trouxe de fora e que ajudou, inclusive, a custear os professores. Polícia era mantido praticamente pela empresa, com toda a estrutura de casa e tudo mais, né? Ajuda em todos os sentidos, né?
E aí as pessoas que para vir para cá precisariam comprar lote. A empresa então começou a facilitar muito a venda de lotes. Grande parte dos lotes, vamos falar assim, da década de 80 e até 90, foram vendidos com cobrança praticamente simbólica. Simbólica, era praticamente doado. Eu não tive muita participação na decisão de criar um núcleo habitacional, fazer esforços no sentido de criar uma cidade, né? Mas eu participei muito ativamente de tudo que aconteceu. Não da decisão em si inicial, olha, vamos ter que criar uma cidade. Não, essa decisão não cabia a mim, mas assim, eu participei e muito da realização, da construção da cidade, com máquinas, com as pessoas, com os funcionários e tudo mais. Tem que ter energia. Mas aí tem que ir atrás de grupo gerador. Pô, vai ter grupo gerador, é um mecânico, tem que arrumar problema, tem que abastecer o grupo gerador, entendeu? Então é isso, eu participei bastante do trabalho da construção. A decisão inicial não cabia a mim, né? Mas a realização, a concretização, sim, eu realmente participei muito ativamente de todo o processo. A Sonora, ela está vivendo, assim, eu considero um momento assim, muito importante, sabe? Tanto da empresa quanto aqui do município, né? É um momento importante, né? A empresa, eu diria que a empresa está vivendo um momento de glória, onde tem... os preços são bem remuneradores, ainda são, há uma preocupação, mas ainda são remuneradores, né? A empresa está com uma boa capacidade de investir e buscar melhorias até de produtividade e tudo mais, e de crescimento, né? A usina sonora crescendo, eu acho que o município também cresce, sabe? Porque aumenta a arrecadação, aquela coisa toda, mais funcionários, mais gente, movimenta a economia, vamos dizer assim, né? Lógico que não é só a usina sonora, também grãos é muito importante, a pecuária é muito importante, né? Mas assim, pelo que eu sei, a arrecadação do município está sendo boa, né? E está com uma boa capacidade também de investimento e de melhorias e tal. Então é um momento muito bom que está vivendo tanto a usina sonora quanto o município de Sonora, né? O prefeito, o executivo, o legislativo, parece que está numa harmonia e com uma boa popularidade, né? Desenvolvendo bem. Eu vejo um momento muito importante, sabe, da parte política administrativa aqui do município e também da parte da empresa, apesar de eu não estar mais na empresa. Então, assim, é um momento, para mim, um momento importantíssimo, onde eu estou buscando novos horizontes, estou com novos projetos em vista, entendeu? Não vou sair daqui de Sonora, quero continuar participando aqui da vida política aqui do município, né? Tenho boas intenções com relação ao município, boas intenções, como sempre.